Isso aqui do que nós. Tá? Bom, e a única coisa que me difere é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Só, nada mais. Então que ninguém ouça a gente, tá? Não precisa responder alto. Se ele se batizar em nome de Jesus, ele está salvo? Mas também, pastor, tem um batismo, mas falta um pouco. Tem muitos unicistas que falta quase tudo isso aqui. Então, assim, isso aqui é um conjunto que a gente ensina como os passos infalíveis da salvação. Perfeito? Mas se eu não viver em novidade de vida, eu posso ser unicista, trinitário, macumbeiro, seja lá o que for, não vou ser salvo. Eu preciso andar em santidade. Perfeito ou não? Amém. Então isso aqui é tranquilo. Tem unicistas que passam 30 anos como pastores, adulteram, lá no final da vida, pronto, perdeu a salvação. Acabou-se. Não adiantou nada há 30 anos para trás. Exatamente. Nenhum desses é sem outro. Existe uma obra completa para a salvação. Tá? Nós estamos fazendo a introdução, tá? Ainda. Tá? Aqui o tempo da introdução eu estava comendo. Então, assim, perfeito até aqui? Então, aquela perguntinha aí, pensa mais um pouquinho. Se o trinitário, se a pessoa que crê na Trindade, faz tudo, tocar nesse assunto com mais profundidade, tá? Mas se ele fizer isso aqui, ele está salvo? Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? A diferença entre a fé unicista e a fé trinitária é muito próxima, é tão pouca que chega a ser bem tênue. Pastor, esse novidade que a Bíblia fala aí, ele pode ser trocado pela santificação? Pode. Santificação. Só que é o seguinte, a novidade de vida ela é um pouco mais ampla do que a santificação. Por quê? A santificação diz respeito a mim, correto? Eu estar santo, estar com os meus olhos santos, estar com os meus ouvidos, a minha boca, o meu proceder, o meu agir, o meu pensar, enfim, diz respeito a mim. Quando eu falo novidade de vida, já não diz respeito só a mim, diz respeito ao outro. Perfeito? Jesus ele fala de uma forma muito categórica. Estive nu e não me deste de vestir, estive fome e não me deste de comer, estava preso e não me visitaste, estava enfermo e não foste me cuidar. Apartai-vos de mim, malditos. Bom, apartai-vos de mim, malditos, eu acho que eles não foram para a salvação, ou foram? Não, seriam. Até porque logo depois ele disse, foste me visitar, me destes roupa, me deste água, vinde benditos de meu Pai. Então logo, se eu não proceder de uma forma correta para com o outro, então eu não tenho a graça de Deus. Logo eu não estou em novidade de vida, eu não me doei. Correto ou não? Isso é salvífico. Perfeito? O que eu estou falando aqui? Vamos tentar a santidade, porque a Bíblia fala que seria mais com todos e a santificação. Sem a qual, no caso, seria a santidade. Perfeito. Então a santidade, novidade de vida é todo o meu proceder pessoal com relação aos outros e com relação a Deus. Ok? Então é esse relacionamento meu com os outros e com Deus. Por isso ele entra em novidade de vida. Tudo aquilo que faz parte do viver cristão, a partir do conhecimento, a partir de que eu entrego a minha vida a Jesus, a partir principalmente do batismo em nome de Jesus. Perfeito? Que é o que tudo entra aqui. Perfeito? Na realidade, tudo entra, todas as cartas. Tá? As cartas paulinas e as cartas gerais, elas entram aqui. Então, essa abordagem é interessante. Então, nós só vamos responder isso lá na frente, ok? Por que eu fiz isso? Para mostrar que eu preciso respaldar o crer, o arrepender, o ser batizado em nome de Jesus, o viver em novidade de vida, e o que é mais interessante, respaldar o ser batizado com o Espírito Santo para a salvação. Ok? Que é muito difícil. Ou é fácil? Ser batizado com o Espírito Santo para a salvação. Será que se eu não for batizado com o Espírito Santo, eu sou salvo? Deixa eu fazer essa pergunta de novo. Se alguém não for batizado com o Espírito Santo, tem salvação? Você acredita que não? Não. Alguém acredita que sim? Nós vamos chegar no batismo. Você deixa eu falar isso no batismo depois? Tá bom, obrigado. Eu vou chegar lá. Uma dúvida. Mas assim, o Abraão, ele fala assim, que aquele que é batizado em nome de Jesus, ao receber o ato, seja batizado em nome de Jesus e o dom do Espírito Santo, automaticamente ele está recebendo o Espírito Santo. Porque a língua é um dom. Não? Isso é um questionamento dele. Eu já fiquei pensando sobre isso. E achou que era certo. Assim, vamos ser bastante sinceros, né, gente? A gente está aqui para trabalhar algumas coisas. Dom.
Quantos dons são? 9. Quais são eles? Dividido em 3 grupos, ok? Vamos dividir os dons em 3 grupos de 3. Primeiro grupo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Segundo grupo, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecias. Terceiro grupo, dons de milagre, dom de maravilha e dom da fé, ok? Esses são os dons conhecidos. Fora isso aqui, nós temos 5 ministérios. Quais são os ministérios? Apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério pastoral e o ministério de mestre. A partir desse, nós temos o que chamamos de operação. A revelação é uma operação na palavra de Deus. Ela não é um dom. Tem um dom de revelação, esquece, não é dom. A Bíblia diz que isso é uma operação do Espírito. Perfeito? Dons são 9. Aí nós vamos para Atos 2:38, onde aparece isso aí. Um conceito hermenêutico que vocês, não sei se já estudaram. Nem sempre a palavra escrita, ela significa o que está escrito. Ou seja, nem tudo o que está escrito é o que está escrito. Ok? Por exemplo, a palavra casa significa casa. Mas quando eu falo a casa de Davi, eu estou falando do quê? Da descendência, em alguns casos, da família, em outros casos, da linhagem, em outros casos. Perfeito? Então, logo, a palavra casa não quer dizer casa o tempo todo. Amém? Não? Ok, aí você pode passear na hermenêutica à vontade. Então, vamos ver a primeira coisa. O que significa a palavra dom nesse versículo? Será que é esse dom? Será que é o batismo com o Espírito Santo? O que será? Vou explicar isso rápido, porque vai um pouco mais profundo, eu vou ser direto. Pedro, ele tomou a palavra depois que aqueles homens foram batizados com o Espírito Santo. Eles foram batizados com o Espírito Santo mesmo? A Bíblia diz batizados com o Espírito Santo, lá no Atos 2:38? Foram cheios. Mas onde é que eu posso afirmar que eles foram batizados com o Espírito Santo e não somente cheios? Então, o primeiro conceito é batismo com o Espírito Santo. Vamos lá, vou fazer isso rapidamente. Eu não quero que vocês entendam que eu estou ensinando sobre o batismo ou sobre o Espírito Santo. Eu quero que você entenda a forma como eu estou construindo a argumentação. Entende? O importante hoje é você entender a forma como eu construo a argumentação. Mais do que aquilo que eu estou falando. Tanto é que eu não me importo se você vai aceitar, concordar ou não com o que eu estou falando. Eu quero que você entenda a forma como nós estamos argumentando. Ok? Então, vamos lá. Lá, ele tinha falado sobre, Atos 2:38 está ali, o batismo com o Espírito Santo. Aonde eu posso afirmar que existe batismo com o Espírito Santo nas Escrituras? Tá bom, Atos 1:4, leia lá para nós. E estando se ausentasse de Jerusalém, será Pai. Continua. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados. Quem falou isso? Não. Não. Jesus falou isso, quem escreveu foi? Quem escreveu Atos? Lucas. Lucas escreveu algo que Jesus falou. Quem foi que falou do batismo com o Espírito Santo? Quem? João. Jesus. Jesus falou que o que aconteceria no dia de Pentecostes seria o quê? O batismo com Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. João falou, este é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus disse, olha, vocês vão para Jerusalém, vocês esperem lá, até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo de Atos, que foi dito em Atos 1:4, ele aconteceu em Atos 2:4. Atos 2:4. Atos 2:2-4. Isso aqui nada mais é do que a promessa de Joel 2:28. Correto? Quem falou que isso aqui era a promessa de Joel 2:28? Pedro. Isso que vocês veem é aquilo que foi dito pelo profeta. Lá. Ok? Então nós já sabemos que isso aqui era o batismo com o Espírito Santo. Não era, eles foram cheios, óbvio que eles foram cheios, mas o que era aquilo? Jesus disse que seria o batismo, que é a cumprimento da profecia de Joel. Até aqui tudo bem? Sem mistério? O óbvio parece óbvio quando alguém fala, né? Não é assim? Só que Pedro estava explicando, eles acharam que estava todo mundo embriagado, e disse, não, isso aí é a profecia que está se cumprindo, a profecia de Joel. E começou a explicar, e de repente aqueles homens disseram assim,
puxa, já que nós matamos o Cristo, nossos pais mataram o Cristo, o que nós faremos, varões e irmãos? Não é isso? Pois que Pedro explicou o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, e Pedro disse o quê? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o quê? O dom. Do que ele estava falando? Por que eu sei disso? Porque os versículos anteriores me mostram que eles estavam totalmente atônitos porque eles viram a manifestação do Espírito Santo através de línguas estranhas. E o que é isso? Aí ele começou a explicar e disse, puxa, o que é que nós vamos fazer? Vocês batizam em nome de Jesus, vocês vão ter o perdão de pecados e vocês vão receber aquilo que vocês não entenderam. E vocês vão receber aquilo que vocês queriam saber o que era. E vocês vão receber o dom do Espírito Santo, que é exatamente isso que vocês não estão entendendo. Então, a palavra dom aqui nos remete ao que aconteceu, ou seja, a manifestação do Espírito Santo do batismo com a evidência de falar em outras línguas. Ou seja, para aquele povo que estava lá, ele estava dizendo, vocês vão ser batizados e vocês vão receber o mesmo que eles receberam. Amém? Por que eu sei disso? Porque o contexto me leva a isso. O contexto não me leva aos 9 dons. O contexto não me leva a nenhum outro tipo de manifestação do Espírito Santo, a não ser aquilo que estava sendo tratado naquele momento, que eles não sabiam. Logo, eu posso dizer que este dom, para aqueles homens, significa o batismo com o Espírito Santo. Perfeito? Atos 2:38. Agora, nós temos o batismo com o Espírito Santo. Ele pode acontecer antes, durante e depois ao batismo nas águas. Perfeito? Porque as Escrituras nos mostram momentos em que aconteceu antes, e momentos que aconteceu durante, e em momentos que aconteceu depois. Perfeito? Então, com isso, eu posso afirmar que o batismo com o Espírito Santo não acontece automaticamente com o batismo nas águas. Ele pode acontecer bem antes, como os discípulos de Cornélio, a família de Cornélio, pode acontecer bem depois, como os discípulos de Apolo, e podem acontecer durante, como em Atos 2:38. Perfeito? Então, os batistas que falam que quando você recebe o batismo nas águas em nome de Jesus e automaticamente você recebe o Espírito Santo, não encontram respaldo nas Escrituras para afirmar isso. Por quê? Porque as Escrituras nos mostram que pode acontecer antes, durante e depois. Amém? Okay. Então vamos para frente. Posso ir? Vamos lá, vamos caminhar. E agora nós vamos começar a falar um pouco sobre unicidade, né? Até agora a gente só fez a introdução. Pois bem, nós falamos que a unicidade tem 3 aspectos. Eu vou dividir, pastor Davi, vou dividir a unicidade, vocês já escreveram aí, em três pontos fundamentais. Primeiro, o conhecimento do único Deus. Segundo, o nome revelado. E terceiro, o batismo no nome. E alguém pode dizer, pastor, por que você dividiu em 3? Porque a nossa teologia unicista, ela é muito pragmática, ou seja, ela é super prática. Não é? O único Deus se revelou em Jesus Cristo e nos deu uma forma de redenção. Interessante. Nós sabemos que o único Deus, existe um só Deus, nós sabemos que ele revelou o seu nome e nós sabemos que o batismo é em nome dele. O que mais eu poderia falar de unicidade que não estaria envolvido aqui? Me cita alguma coisa aí. Não é? Ok? Tá bom. Então, a partir daqui, eu quero que você pense uma coisa. Tá? O que é que eu quero que você pense, que você venha comigo nesse raciocínio? Deus, a história de Deus acontece assim, ok? Deus se revelou ao homem. Deus se revelou ao homem. De que forma Deus se revelou ao homem? Basicamente, de uma forma relacional. Então, Deus se revela ao homem de uma forma relacional. Como? De uma forma também intencional, que eu acredito que seja com essa, não tenho certeza. Intencional, linear, temporal e progressivo. Anote bem isso aí.
Deus se revelou ao homem de uma forma relacional, ou seja, a revelação de Deus ao homem foi através do seu relacionamento com o homem, que ao longo do tempo foi feita de uma forma intencional. Deus intencionou se revelar ao homem. Ele quis mostrar a sua divindade. Ele quis mostrar ao homem quem ele era. Foi intenção de Deus. Mas ele não fez isso de qualquer forma. Ele fez de uma forma linear, ou seja, existe uma linha, algo que é coerente nessa revelação. E mais, de uma forma temporal. Ele determinou tempos e nesses tempos ele foi se revelando de forma progressiva. À medida que o tempo de relação de Deus com o homem foi passando, ele foi revelando mais e mais da sua divindade. Amém? Ok. Da sua divindade. Existe um versículo interessante que eu gosto de pontuar. Está em Gálatas 4:4. Diz o quê? Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, existe um momento que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, ok? Então, na plenitude dos tempos, aconteceu algo interessante. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vai, né? Nascido sob a lei. Perceba bem isso. Nós vamos passear um pouco agora sobre as Escrituras de uma forma bastante simples, sem muita profundidade por causa do tempo. Mas eu gostaria que você pensasse dessa forma e quebrasse alguns paradigmas com relação a isso. Tá? Ou seja, a desconstrução pressupõe o quê? Destruir o que você já sabe. Essa é a proposta. Os seus pseudos argumentos, eu vou ser bastante chato em falar isso, e até, como a gente diz, incisivo em falar isso, tem que cair por terra, assim como os meus. E eu preciso agora construir argumentos novos em cima da mesma base que é a palavra de Deus. Eu não vou reconstruir nada, eu vou construir. Então eu desconstruo não para reconstruir, eu desconstruo para construir. Ok? Se eu não fizer isso, eu perco alguns aspectos que antes eu não conseguia ver. Ok? Então nós vamos olhar aqui. Deus intencionou revelar a sua divindade de uma forma linear, ou seja, coerente, temporal através dos tempos e progressiva. À medida que o seu relacionamento com o homem passa, ele vai se revelando mais e mais. Uma prova disso é a plenitude dos tempos, que chegou naquele momento em que ele enviou o seu filho. Perfeito. Vamos fazer um teste bem rapidinho assim? Por exemplo, vamos falar do nome. Né? O nome é interessante, eu tinha comentado com ela. Lá no Antigo Testamento, o que foi que ele disse? Ele falou para Abraão, olha, Abraão, ou para Moisés, eu fui conhecido de Abraão, de Isaac e de Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, o Senhor, eu não fui perfeitamente conhecido. Então, no Antigo Testamento, Deus não revelou o seu nome. E aí veio, Manoá queria saber, Jacó queria saber, ele não falou. Aí depois ele vai lá em Isaías e diz, olha, um dia o meu povo saberá o meu nome, porque sou eu mesmo que digo, eis-me aqui. No Antigo Testamento, Deus mostrou que havia uma intenção da revelação do seu nome. Onde ele revelou esse nome? No Novo Testamento. Através de quem? De Jesus, pela plenitude dos tempos. E agora nós vamos passar a plenitude dos tempos e nós vamos entender melhor aqui a questão do nome. Quando lá na frente nós vamos ver que o nome de Jesus, ele fala sobre muita coisa que é de respeito a Deus. Bom, anotou isso aqui? Agora nós vamos começar a fazer uma coisa diferenciada a partir daqui. Falar de unicidade é muito mais fácil, correto? Todo mundo sabe. Para o unicista, a unicidade é a coisa mais simples que tem. Deus é um? Aí você diz, João 10:30. Eu e o Pai somos um. Deus é um? 1 João 5:20. Sabemos que o Filho de Deus é vindo, nos dá entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos em Jesus Cristo, em seu Filho Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos no Novo Testamento, lá no Antigo. Deus é um? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, do meu servo a quem escolhi, para que o saibais, me criais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus não se formou, e depois de mim nenhum haverá. Bom, eu quero acabar com tudo, esculhambar com tudo de uma vez logo. Tiago 12:19. Crês tu que é um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Bom, se você não crê, você é pior que um demônio, porque o demônio crê, então pronto. Bom, é muito simples a unicidade, não é?
Para o unicista é muito simples. Não tem muita complicação. Né? Né? Não tem muita complicação. Agora, quando a gente sai dessa perspectiva, que é uma perspectiva de ficar jogando versículo, né, a gente precisa entrar numa perspectiva diferente. Qual é essa? Explicar a unicidade não é tão somente dizer eu sou unicista porque esse versículo diz que eu sou unicista, mas é entender a revelação de Deus naquele que nos faz ser unicista. Porque para unicista, Deus se revelou em Jesus. Do contrário, não é unicista. Qualquer um que diga que Jesus não é o verdadeiro Deus e o único Deus, não é unicista. Perfeito ou não? Simples, correto? Então, toda a revelação de Deus para nós está em Jesus. Por quê? Porque ele expressa a imagem do Deus invisível. Expressa a imagem da sua pessoa. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, toda a revelação de Deus para nós está em Jesus Cristo. E isso aconteceu num momento específico da história da humanidade, tá? Na plenitude dos tempos. Mostrando o quê? Que Deus veio se revelando ao homem como Deus Todo-Poderoso, através do seu poder, até o momento em que Ele mesmo se revelou em carne, através do Filho. Perfeito? Tudo isso, todo mundo já sabe disso, né? Parece tão óbvio esse negócio, mas vamos lá. Podemos continuar? Vamos continuando, né? Então, houve um momento, e agora eu vou botar uma linha bem aqui, para nós começarmos a falar um pouco sobre unicidade, você entender o que é que a gente quer dizer. Jesus, ele nasceu, Jesus, ele viveu, óbvio, e Jesus morreu. Jesus morreu? Jesus foi sepultado, ok? E Jesus ressuscitou. Depois Jesus subiu. E depois o Espírito Santo desceu. E aqui tudo bem? Temos alguma controvérsia? Não? Não? Então aqui Jesus nasceu, morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o seu Espírito Santo. Manda bala, vai lá. Fica à vontade. Aproveita, traz uma garrafinha d'água para mim. Amém? Até aqui? Eu gostaria que você abrisse para nós no livro de Daniel, no capítulo 9, para nós nos situarmos na história da humanidade, ok? Livro de Daniel, no capítulo 9, ok? A partir do verso 25. Achou? Então diz assim, ó, Daniel 9, 25. Estão procurando ali. A única coisa que eu quero fazer aqui é situar a gente nessa linha do tempo, tá? Exatamente. Ok? Diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, ok? 60, edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, ou seja, até o Messias, o príncipe, quantas semanas? 60 e... Quantas semanas? E quantas mais? 7 semanas mais 62 semanas. Ok? Essas semanas são semanas de quantos anos? De 7 anos. Bom, está na profecia, só para saber, depois a gente olha. Então, 7 semanas foi o tempo de restauração dos muros de Jerusalém. Isso aqui está em Neemias, capítulo 2, verso 2 em diante. Quando saiu a ordem para edificar os muros de Jerusalém. Até o Messias, 62 semanas. Perfeito? Então, falta ainda a semana número 70 de Daniel. Até aqui nós temos 69 semanas. E a semana 70, ela vai começar bem depois. Aí continua dizendo assim. E depois das 62 semanas, o que é que diz lá? E depois das 62 semanas, o que diz? O Messias será morto. Ou seja, ele vai sair aqui. Ok? Então, na realidade, isso vem bem para cá. O Messias será morto. Então, as 69 semanas de Daniel vão até a morte do Messias, que será tirado. Depois vai ser a última semana de Daniel.
Então vamos lá, de novo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador. Isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ok? Quando começará a última semana? Quando o assolador vier. Quando o assolador vem. O assolador vem quando a igreja subir. Quando a igreja sobe, acontece a última semana. 3 semanas e meia, mais 3,5. Então nós temos... O que que nós vamos ver? A argumentação unicista, ela não tem, ou ela encontra bastante dificuldades fora dessa abordagem. Por quê? Por causa da revelação de Deus em Cristo Jesus e por causa do plano de salvação dos gentios. Porque as 70 semanas não incluem gentios. Nós não estamos incluídos nas 70 semanas. Nós estamos incluídos fora das 70 semanas. As 70 semanas é para o judeu, ou seja, isso aqui é para o judeu, isso aqui é para o gentio, isso aqui é para o judeu. Tá, oi? Isso aqui, coisa feia, né? Judeu. Tá bom. Eu não vou discutir isso aqui, porque vocês têm um professor bom como é que chama? Escatologia. Eu só vou pontuar aí, depois você vai lá com ele explica melhor e pode explicar de outra forma. Ok. Agora, o que eu quero mostrar para você? O que eu preciso mostrar para você com relação à unicidade? Como eu falei que é fácil falar do Deus único, e falar do nome não é tão fácil, mas falar do batismo é uma coisa mais em voga, eu vou começar pelo batismo, para poder mostrar uma abordagem diferente. Depois a gente passa para o nome e por último a gente passa para o único Deus, que é o mais facinho que vocês já conhecem. Perfeito? Então, para a gente pegar ritmo, a gente vai para o batismo. Perfeito? Pode ser assim, não? Pode, né? Vamos lá. Já que você não falar nada, nós vamos. Deve. Então quer dizer que com 7 anos Não, porque a Bíblia é clara. Aquele que não negar o nome, aquele que morrer pelo nome, esse terá parte na segunda ressurreição. Perfeito? Na segunda ressurreição. Então, o tratamento na última semana é para os judeus. Ou seja, Deus trata com os judeus por causa da profecia. Mas os gentios que não subirem aqui vão ter o mesmo tratamento dos judeus. Ou seja, tanto judeus quanto gentios aqui podem morrer por causa do nome. Ok? Porque uma vez que isso aqui acontece, muitos judeus reconhecerão que Jesus Cristo era o Messias. E muitos da igreja que não subiram vão passar pela tribulação. Por isso, ele fala que aqueles que resistirem aqui, ou seja, forem degolados, morrerem pelo nome de Jesus, alcançarão a segunda ressurreição. Aqueles que vão aparecer com vestes brancas lá na frente. Mas isso é escatologia, eu não quero entrar nesse assunto agora. Pastor, só vai ter um pouquinho de unicidade. Eu dizer só pro lado que vocês estão colocando aqui. É quem morrer pelo nome. Sim. A Bíblia diz, se não podes caminhar 1 milha com aquele que te convida, como caminharás com aqueles que vêm a cavalo? Não é isso? Esse é um conceito bíblico. Se agora que está facinho ser salvo, imagine depois que tem que morrer. Não é? Então é complicado. Ok? Mas vamos trabalhar uma abordagem unicista aqui. Unicista escatológico, ok? Vamos brincar com a palavra um pouquinho aqui para a gente chegar onde eu quero. Jesus foi enviado por Deus? Foi ou não? Doda, Jesus foi enviado por Deus? Jesus foi enviado por Deus, não? Foi, né? Deus enviou ao mundo, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vindo à plenitude de tempos, Deus enviou o seu Filho. Ok? Para o Trinitário isso é um prato cheio, né? Quem enviou, envia alguém que está com ele, correto? É ou não? É errado. Está errado. Isso é um jargão. Porque eu posso enviar você que está comigo. Que assim, né?
Ô, pega um pouquinho d'água para mim, por favor. Aí você vai e pega. Mas eu posso fazer aquilo que eu fiz com Jacó. Ô, Jacó, você pega um pouquinho d'água aí para mim? Ele estava do meu lado? Onde ele estava? Distante. Mas eu enviei ele mesmo distante. Ok ou não? Eu posso enviar alguém que está aqui agora comigo? Posso. Eu posso enviar alguém que estará depois em algum lugar, num outro tempo? Posso. Desde que eu deixe uma mensagem, desde que eu deixe um recado, desde que eu espere o tempo. Oi? Oi? Pode enviar a si mesmo? Posso enviar a si mesmo? Em que perspectiva? Em outra perspectiva. Eu não posso me enviar a mim mesmo. Não, ó, vai lá, vou. Não, eu não sou dois. Mas se eu for dois, eu posso. Correto ou não? Um prato cheio para o Trinitário, né? Mas onde é que diz que ele enviou a si mesmo? Se eu tentar dizer que Deus é o mesmo Jesus. Só que em nenhum momento da palavra de Deus diz que ele enviou a si mesmo. Diz que ele enviou seu filho. E não assim. Dizer para ele que o filho é ele mesmo, Mas o filho não é ele mesmo no mesmo tempo. construir essa ideia, eu entendo isso que você está falando. Mas eu acabo recorrendo nesse problema. De ter que ele não, mas ele vai enviar ele mesmo. Pois é, aqui é que está a questão de eu entender a coisa de forma temporal. E é aqui que eu quero chegar. Por que isso? Quando foi que Deus enviou o seu filho? Quando foi que Deus enviou o seu filho? Na plenitude dos tempos. Ok? Você conhece Isaías 7,14, Isaías 9,6. Isaías 7,14 já sabe. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, ou a moça conceberá, dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Perfeito? Sem problema. Isaías 9,6 fala o quê? Um menino nos nasceu, um filho nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Apontando para alguém que nasceria no futuro. Ok? Quando o filho aconteceu, ou seja, quando o filho apareceu, quando o filho se fez real. Quando? Quando ele foi gerado. Porque antes de ser gerado, não é filho. Um filho tem que ser gerado. Só que ele foi gerado num tempo. Que tempo foi esse? Bem aqui, ó. Na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Deus não enviou o seu filho que seria gerado, ou para ser gerado. Ele enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ele não enviou seu filho que nasceria de mulher ou que nasceria sobre a lei. Ele enviou um filho que foi nascido de mulher e nascido sobre a lei. Jesus não nasceu de mulher aqui. Ele nasceu de mulher aqui. Portanto, aquele que está sendo enviado não foi enviado num tempo passado. Ele foi enviado num tempo presente, ou seja, neste tempo. Aqui, ó. Bem aqui. Ele não poderia ser enviado como filho se ele não tinha sido gerado, ele não era filho. Ele foi enviado como filho a partir da geração. Houve um tempo em que esse filho cumpriu essa profecia e foi gerado. A partir de que ele foi gerado, ele foi enviado. Porque ele não foi enviado para nascer de mulher, nem para nascer sobre a lei. Ele foi enviado nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ou seja, o ministério de filho, ele começa bem aqui, ó. Ele não começa para cá. Porque o texto de Isaías está profetizando o pessoal, Pai da eternidade, e no final ele diz príncipe da paz. Por que príncipe? Você entende como principado. Quando ele diz o principado está sob os seus ombros, ele quer dizer o quê? O governo. Principado quer dizer governo. Ok? Se você for na Inglaterra hoje, perguntar lá, Principado de Mônaco, ou seja, está sob o governo da Rainha de Mônaco, daquele principado, daquela região. Você pode entender assim, esse eu entendo. Agora, se você entender como príncipe, como abaixo de rei, você está... Pois é, só que o conceito não é príncipe abaixo de rei, porque ele é pai da eternidade.
Então, o mesmo garoto que é pai da eternidade, ou seja, a eternidade não tem pai, é a eternidade. Então, alguém para ser pai é porque criou a eternidade. E para ter criado a eternidade, ele subsiste de eternidade a eternidade. Esse garoto que veio, ele é o pai da eternidade, ou seja, ele subsiste desde a eternidade, que agora ele se tornaria filho, ele se manifestaria como filho. E ele diz, o governo está sobre os seus ombros, e ele é o príncipe da paz, ou seja, ele governa sobre a paz, ele reina sobre a paz, é ele que nos dá a paz, é ele que traz a paz, que tem domínio sobre a paz. E isso nós vamos ver, né? Eu vos dou a paz, eu vos deixo, né? E aí ele fala sobre essa questão. Bom, de qualquer forma, ele vai apontar para um menino que iria nascer, que tem as prerrogativas de Deus. E quando esse menino nasce com prerrogativas de Deus, ele se torna filho. Por isso a Bíblia diz, e o ente que há de nascer dela será chamado filho de Deus. Foi o anjo que falou para José, correto ou não? Ele não era chamado filho de Deus, ele será chamado filho de Deus a partir do nascimento. Passaria a ser chamado. Mateus capítulo 1, verso de 1 a 23. Ok? Acabou com o filho eterno no sentido exato da palavra. Porque o filho, ele não existe desde a eternidade. O filho, ele existe a partir da geração. Mas a argumentação Ela não é válida no sentido literal. Não. Ela não é válida no sentido literal. Nós vamos chegar lá, mas ela não é válida no sentido literal. Tá ok. Então, pensa bem, a partir daqui eu tenho filho. É difícil a gente argumentar dessa forma, mas se eu coloco a linha do tempo aqui, eu não tenho que me preocupar. Ela vai encaixar na linha do tempo. Pastor, deixa eu só fazer antes da só pela questão do nome. Todo contexto lá atrás. O nome é o ponto de ligação. Por isso que eu vou primeiro para cá, para depois ir para o nome. Entendeu? Porque a partir do nome eu não construo a argumentação, eu construo a minha fé. Perfeito? Mas a argumentação não. A argumentação tem que construir através da revelação de Deus, que ela é progressiva, temporal. Ok? E como nós temos isso aqui, ou seja, o unicista ele tem que acreditar que Jesus é Deus, eu venho a partir da revelação e ponto final. Perfeito? Bom, vocês já entenderam porque eu pedi que quem viesse tivesse um pouquinho de base, né? Tá. Entenderam, né? Tá ótimo. Então, ok. Ele vem aqui. O ministério de filho tem um começo e ele tem um fim, amém? Amém. Aonde finaliza o ministério de filho? Isso, é 1 Coríntios 15. Você já conhece, não? 1 Coríntios 15, já? Conhece o texto? Ok. E isso vai se cumprir aonde? Apocalipse capítulo... Vamos lá. Apocalipse capítulo 20. é um cumprimento, mas o corpo vai se desfazer. Eu queria saber o corpo. Apocalipse capítulo 20, verso 14. Apocalipse 20, 14. Diz assim, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Amém? Quem foi lançado no lago de fogo? A morte e o inferno. Qual era o último inimigo a ser vencido? A morte. Ok. Então, em Apocalipse 20, após o milênio, quando Satanás for solto, a morte será lançada. Então, depois do arrebatamento, nós vamos ter a tribulação, Jesus vem, prende Satanás, tem o milênio. Depois do milênio, Jesus vem e vence Satanás e Deus será tudo em todos bem aqui. Ok? Entendeu? Não. Perfeito? Tá. Então, o ministério de filho termina após o milênio. Porque quem vem vencer todas as coisas? O filho, ou seja, o cordeiro. Aí você olha para as escrituras e vê ali. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Não é? Mas é a Bíblia que diz. Onde está Jesus agora? À direita de Deus. Alguma dúvida, não? Estevão viu quem Jesus viu? Estevão viu Jesus à direita de Deus. Em pé à direita de Deus. Foi o que Estevão viu. Então, onde está Jesus agora? Tecnicamente falando. À direita de Deus. Porque quem é que fala isso? Estevão falou, Paulo falou. Você está vendo? São dois, pastor. Óbvio que são dois.
o ministério de filho não acabou. Porque no ministério de filho, o filho ainda não cumpriu todas as coisas. Ele precisa ser filho para cumprir todas as coisas. Perfeito? Se ele não for filho, como ele vai voltar para cumprir todas as coisas? É literal. É literal. Porque Porque senão, por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas desconstruem essa ideia do literal. ela faz isso por quê? Porque tem medo de ser trinitário. Então assim, ó, o que Estevão viu? Pega lá Atos 7, né? Permitido ser contaminado com a A nossa argumentação ela não é unicista. A nossa argumentação é antitrinitariana, ok? Quem manda na nossa argumentação é o argumento trinitário. Esse é um grande problema. Nós precisamos construir a nossa argumentação esquecendo a argumentação trinitária. Para nós ela não serve, esquece ela. Eu não tenho que justificar que a Trindade ela é ruim, ela é má, ela é errada. Eu não tenho nada a ver com a Trindade, ela nem existe. Eu tenho a ver com a unicidade. Eu preciso criar a argumentação unicista e não combater a argumentação trinitária. A argumentação trinitária para mim não serve para nada. Vamos ver? Vamos ver, abre lá. Posso ler, não? Tá bom. Atos 7, 54. Diz assim, ó. E ouvindo eles isto, enfureceram em seu coração e rangiram os dentes contra ele. Mas ele cheio do... Então vamos logo pontuar. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele não podia ter uma visão errada, né? Camarada, cheio do Espírito Santo, ainda vê besteira, aí ele estava contra o Espírito Santo. Né? Fitando ou fixando os olhos no céu, viu o quê? Ele viu uma coisa que ele identificou como sendo o quê? A glória de Deus. Porque a glória não se vê. A única glória que se viu foi quem? Jesus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, graça de verdade. Então a glória que nós vimos foi Jesus, ok? Fora isso, não se via a glória de Deus. Moisés teve que virar de costas para não ser fulminado, enquanto a glória de Deus se manifestava como? Na sarça ardente. Como Moisés viu a glória de Deus? Como uma sarça ardente. Amém? Olha o conceito. Então vamos lá. Viu a glória de Deus e que estava à sua direita, ou à direita de quem? Então agora ele viu alguém que ele identificou como sendo Jesus, que estava à direita de algo que ele identificou como sendo Deus. Ele podia ver Deus? Estevão podia ver Deus? Não. Mas ele identificou que era Deus, perfeito? Então ele viu algo que ele identificou que era Deus. Mas ele não podia ver Deus. A Bíblia diz que nem um homem jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez revelar. A única forma de ver Deus era olhar para Jesus. Por isso ele falou, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, Estevão, ele viu algo que ele identificou que era Deus. E ele continua. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ou seja, novamente dizendo que ele estava à direita de algo que ele identificou que era Deus. Foi isso que ele viu. Algum problema nessa escritura ou não? Existe alguma dúvida nisso? Como identificar a direita? Essa aqui é a direita. Não fala poder. Não fala poder. Fala direita. No Antigo Testamento, em alguns momentos, quando a Bíblia fala a destra, fala sobre poder.
Mas em outros momentos fala sobre mão direita. Correto ou não? Por que eu vou identificar isso como poder? Aonde se encaixaria poder nesse contexto? Não, vamos só pensar. Vamos pensar de uma forma lógica, já que a argumentação é lógica, nesse momento. Aonde encaixaria poder aqui? Aonde eu poderia dizer que ele viu Jesus ao lado do poder de Deus? Ou seja, a argumentação de que essa destra seria poder é para fugir da perspectiva trinitária. E eu não estou aí com a perspectiva trinitária. Estevão viu algo que ele identificou que era Deus, e ele viu Jesus em pé à direita daquilo que ele identificou que era Deus. Então ele viu dois, no tratado não vou dizer que é objeto, eu vou dizer assim, ele viu duas coisas. Ele viu um ser, que é Jesus, e uma outra coisa, ou seja, uma outra forma ou uma outra manifestação que ele identificou que era Deus. Eu posso dizer que ele viu dois seres, mas não posso dizer que ele viu a Deus, porque ninguém jamais pode ver a Deus. Por isso ele identificou que seria a glória. Manifestações. Ok? Uma de Jesus e a outra manifestação que ele identificou que era Deus. Aí você diz, poxa, mas não pode, porque senão seriam dois. Qual o problema? Eu pergunto para você, qual o problema? Por que qual o problema? Porque o ministério de filho não acabou. Posso? Mateus 24. Manda bala. Disse Jesus, tu disseste, porém, vereis em breve um assentado à direita. Esqueceu do Aí o restante diz, e vindo sobre as nuvens do céu. Ok, isso vai acontecer quando? Mas é para... Tá, não é para se pensar porque isso vai acontecer bem aqui, ó. O que ele quer dizer? Assentado à direita do poder. Ele vem aqui, correto? Isso está acontecendo aqui e não aqui. Estevão viu Jesus aonde? Bem aqui, ó. Não aqui. Isso que você está falando acontece aqui e não para cá. Então esse versículo não me serve para respaldar isso que acontece para cá. Perfeito? Está entendendo o raciocínio? Só uma rapidinho. A direita, ela não tem nenhuma correlação à profecia que diz assenta-te à minha direita até que ponha tudo baixo. Tem tudo a ver com isso. Tudo a ver. Então seria uma linguagem figurada e não literal. Disse o Senhor, não. Aí ele está dizendo a direita, ou seja, um lugar de majestade, um lugar de honra, que é o que vai aparecer lá. O que o Estevão viu, ele é à direita de Deus, ou seja, fisicamente ele viu algo e alguém à direita. O que significa isso? Que ele está num lugar de honra. Então o que Estevão viu foi isso. Então, Aí não seria literal. Ou seja, ele viu algo que ele teve que escrever literalmente para que eu entendesse algo espiritual. Isso, aí agora. Qual é o problema disso? É que a literalidade, ela esbarra naquilo que a gente contrapõe com a Trindade. Eu vou dizer de novo, eu não posso construir o meu argumento em função da Trindade. Eu tenho que construir o meu argumento em função da revelação de Deus. E não em função da Trindade. Senão, do contrário, eu vou criar argumentos que não existem. O que Estevão viu, algo que ele identificou como sendo Deus, e Jesus à essa direita. O que isso significa? Que o Senhor está num lugar de honra, ou seja, assim como ele disse, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aonde isso vai acontecer? Bem aqui. Então, até que isso aconteça, ele está à direita, até que os inimigos, ou seja, a morte, seja colocado como escabelo dos pés.